A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago o nosso estudo dos nossos adolescentes com um tema muito importante sobre o Gênesis, o livro dos grandes começos. Com certeza vai ser um tempo de estudo lindo que nós teremos e vai ser uma bênção. E nesta primeira lição, olha, está um tema muito importante, muito atual, falando sobre o criacionismo vezes o evolucionismo. Nós vamos ver que o criacionismo tem a ver com aquilo que o Gênesis nos ensina, enquanto o evolucionismo tem a ver com os ensinamentos de Charles Darwin. Então nós temos que ter já esse entendimento para não ficarmos reféns de estudos que são comuns aos nossos adolescentes e jovens, juvenis, em tempos escolares. Então eles precisam ser formados e ter esse entendimento, que o que a Bíblia ensina é a verdade. O nosso texto bíblico está em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31, que diz assim, 26 a 31. E disse Deus, façamos o homem conforme a imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 27 diz, e o 28, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o réptil. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda árvore que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, servos-ão por mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã, e o dia sexto. Agora o capítulo 2, o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou, Deus fez. Então, no nosso caso aqui, não existe espaço para o evolucionismo, não existe espaço para isso, tá bom? Temos 3 pontos a considerar que são, primeiro, apresentar e defender a doutrina da criação, explicar a teoria do evolucionismo e suas limitações e demonstrar a superioridade do texto bíblico sobre teorias humanas e temporais. Vamos lá então. Vamos descobrir. Você já ouviu falar sobre criacionismo e evolucionismo? Com certeza, se você está em período escolar, já. Se você já tem um tempo longe da escola, você já ouviu, mas de repente já esqueceu. Mas se você ainda é um estudante, você ainda ouve falar sobre essas questões. O criacionismo é um ensino que defende que tudo o que existe foi criado por Deus. Já o evolucionismo nega essa possibilidade. Hora de aprender. O ensino da criação divina. Uma doutrina fundamental. A Bíblia Sagrada, em seu primeiro versículo, afirma: no começo criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1:1. Esse texto deixa claro que Deus é o Criador. Para nós, não há nenhuma dúvida que Deus seja o Criador de todas as coisas. Deus, ele é o Criador. Tudo que existe foi feito por ele. Tudo bem, esse é o nosso pensamento. Mas tem aqueles que vão pensar de forma diferente. Por quê? Porque aprenderam em uma cadeira de uma universidade e começam então a reproduzir esse pensamento do
evolucionismo. Mas nós vamos ver que filósofos antigos, eles também defendiam que para que o universo pudesse estar em harmonia, precisava de alguém que fosse superior para estar sustentando tudo isso. E depois nós vamos ler um relato de um livro que eu tenho aqui muito interessante. A doutrina fundamental. Então diz que no início criou Deus os céus e a terra. O Senhor fez tudo o que desejou. O Senhor fez tudo. Tudo está na mão dele. Foi ele que fez. Inclusive, ele vai criar tudo que ele pensou. E no sexto dia, juntando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós entendemos, quando Deus diz, façamos o homem, quer dizer que ele não estava só. Então, a Trindade se uniu para que o homem fosse criado, para que o homem fosse feito. A criação aponta para o Criador. Ao olharmos para o universo, notamos que não é possível supor que ele veio a existir de uma forma aleatória. Nos últimos anos, na década de 1990, os cientistas descobriram que existem 29 características no universo precisamente ajustadas para que a vida na Terra seja possível. Ou seja, o que acontece no universo é o que vai tornar possível a vida aqui na Terra. Tanto que quando, por exemplo, a gente ouve dizer que a camada do ozônio está sofrendo alteração, dá alteração aqui na Terra, segundo os estudiosos. Então a gente vê que o que acontece no universo vai refletir sobre nós. Então Deus, ele proporciona que o universo esteja em harmonia para que nós também estejamos em harmonia aqui no nosso modus vivendi. Perfeito? Em 1978, um ganhador do Prêmio Nobel de Física, ele vai afirmar que as observações da ciência moderna apontam para uma criação sobrenatural. Em suma, seria impossível o planeta Terra existir em condições perfeitas para a vida, a não ser que tenha sido planejado para este fim. Ou seja, quando você planeja alguma coisa, você planeja para um determinado fim. Você planeja uma casa porque você vai morar nessa casa. As indústrias automobilísticas fazem um carro porque você vai andar naquele carro. Alguém vai andar naquele carro. Alguém constrói um navio porque o navio vai andar sobre muitas águas e precisa ser forte para isso. Então, o Criador, quando cria a Terra, ele vai dar condições para que essa Terra ela possa sobreviver a diversas situações. Nós vemos que a Terra sofre a questão climática. Agora mesmo estou gravando hoje esta lição, esse estudo. E, por exemplo, o Brasil. O estado em que eu moro é o estado do Rio. O estado do Rio é conhecido como Rio 40 graus. Mas nós estamos vivendo agora, Natal, virada de ano, em que o tempo não está assim. O verão não entrou com cara de verão. Mas no Rio Grande do Sul, que é normalmente mais frio, está sofrendo com a seca. Estamos vendo nos Estados Unidos, por exemplo, a questão de uma friagem com frio podendo chegar a 40 graus, agora está subindo um pouquinho, 40 graus abaixo de zero. Imagine bem. O frio é normal? Mas não nessa escala tão complexa. Então nós vamos ver que alguns lugares sofrem com enchentes, outros sofrem com a seca. Isso porque há uma série de coisas que a Terra tem sofrido. Mas não por causa de Deus, por causa da ação do homem, por causa da poluição que infelizmente nós também ajudamos nesta produção. Então, esse cientista ele vai dizer que para que isso aconteça, há alguém que está gerenciando, há alguém que está governando isso. A precisão científica da Bíblia. Primeiro, a Bíblia, nós precisamos ter em mente
que nenhum momento a Bíblia ela deve ser lida como um manual científico. Não. A Bíblia não trata, não está preocupada em confirmar o que a ciência estuda. Não, a Bíblia não está preocupada com isso. É a ciência que se preocupa em contradizer a Bíblia. A Bíblia, o que ela determina, já está lá, já está determinado, já está batido o martelo, e não vai mudar. Se alguém não acreditar na verdade bíblica, a Bíblia não vai sofrer nenhuma alteração por causa disso, porque ela é imutável, ela é inerrante, ela é a infalível palavra do Senhor nosso Deus. No entanto, ela apresenta muitas afirmações relacionadas ao campo da ciência, embora não seja um livro, um manual científico, mas ela apresenta muitas afirmações relacionadas ao campo da ciência. Vamos ver aqui alguns exemplos que mostram, já há milhares de anos, o que nós estamos falando. Por exemplo, a questão do ciclo hidrológico. Nós vamos ver isso lá em Jó capítulo 36 e Eclesiastes 1:7. Vamos ver aqui rapidamente Eclesiastes 1:7, para ver qual a informação que ele vai trazer para mim e para você, nesse contexto aqui importantíssimo. Olha só. Olha a questão do que está sendo tratado aqui, ó. Todos os ribeiros vão para o mar. Todos os ribeiros. Ou seja, todas as águas que existem, todas as águas de chuva, todas as águas que é produzida, elas vão para o mar. O interessante é que as cidades, elas sofrem de enchentes, as capitais sofrem de enchentes, porém, nós vamos observar o seguinte, que o mar não superlota. O mar, ele vai permanecer da mesma forma. Ele não vai encher porque choveu demais em um determinado lugar ou não. Nós vamos entender isso, e isso é muito importante. Então, a palavra de Deus já falava isso muitos anos antes dos cientistas chegarem a esse acordo, a essa ideia. A Terra está suspensa no vazio, o ar ele é pesado. O livro de Jó, por exemplo, afirma que o ar ele é pesado. Jó 28:25 diz assim: quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Além de pesar o ar, ele ainda deu medida. A Bíblia falando coisas que os cientistas vão descobrir mais tarde. Que a Terra é uma esfera, Isaías 40:22. Isaías 40:22 diz: é ele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele que estende os céus como a cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele que está assentado sobre o globo da terra. Então é Deus que está assentado, e isso vai confirmar o que os estudiosos vão descobrir mais à frente. A Bíblia já estava afirmando isso, que as estrelas são incontáveis. Há vários outros exemplos que demonstram que a grandeza da palavra de Deus, do Senhor, das verdades bíblicas sobre a ordem natural do mundo. Tudo isso deve levar o ser humano a crer em Deus e ter confiança no relato das Escrituras. Ou seja, você, eu, nós devemos acreditar na palavra do Senhor, que ela é infalível, ela que determina. Eu disse anteriormente que a palavra, ela não tem nenhum desejo, ou ela não é uma palavra, não é um manual científico, porém, ela trata também de ciência. Ela fala e depois a ciência vai confirmar. Eu ouvi um relato um tempo atrás, quando eles estavam programando viagens espaciais, e eles precisaram fazer um levantamento do tempo e buscaram, e eles foram descobrir que em um determinado momento faltou
um período nessa contagem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, se a oração dele foi certa ou não, de Josué pedindo para que o sol parasse, e na verdade a gente sabe que é a terra que gira, mas ele pediu e Deus atendeu. Ainda que ele pediu uma coisa, Deus atendeu de outra forma, mas foi um dia que não terminou até que a vitória fosse dada. Nós vamos ver também que o próprio profeta Isaías, quando fala com Ezequias, ele fala para retornar o horário, para voltar ao horário. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus, e a palavra afirma isso. Então, se alguém quiser buscar, se o cientista quiser buscar ao longo dos anos, dos períodos, dos tempos, irão encontrar como alguém disse. Alguém fazendo essa busca encontrou. Vamos lá. A teoria do evolucionismo. O que isso significa? O evolucionismo é a teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies. Tal ideia é contrária à doutrina bíblica, que Deus criou os homens e a natureza e os animais. Segundo a proposta evolucionista, ao longo de milhares de anos e por meio de sucessivas etapas, os seres vivos sofreram adaptações de acordo com o ambiente no qual viviam até chegarem ao estado atual. Queridos, nós vamos ver que a Bíblia ela é enfática, ela enfatiza que Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Deus fez cada um com a sua característica. A característica do boi é uma, a característica do cavalo é outra, a característica da tartaruga é uma, a característica do peixe é outra, e assim cada um criado como a sua espécie. Até nós, seres humanos, nós temos a nossa formação, mas nós diferenciamos, por exemplo, nós somos sul-americanos, mas nós diferenciamos, por exemplo, daqueles que são asiáticos, daqueles que são o africano, diferencia daquele que é alemão, e assim sucessivamente, pela cor da pele, cor dos olhos, a questão de cabelo, os índios são diferentes, e olha que estamos falando já da forma humana. Imagine no reino animal, cada animal tem a sua espécie. A galinha jamais será águia. A galinha jamais será águia. A águia pode até um dia querer andar como galinha, mas a galinha querer voar como águia, nunca vai acontecer isso. Nunca ela vai ter esse poder de voar, de fazer voos rasantes. Não vai ter, porque Deus fez cada um com a sua característica. Eu falei do boi, mas aí a gente vai para o deserto, a gente vai ver os dromedários ou os camelos, que são já preparados para quê? Para consumirem uma porção de água fantástica, e aí eu não vou nem precisar, mas você pode brincar aí, quem sabe de repente até 100 litros de água ou mais, para ele poder conseguir caminhar em uma viagem longa no deserto. Mas aí o boi vai aguentar ficar tanto tempo sem tomar a sua aguinha? Não vai. E também não vai consumir tanta água num tempo só, porque a sua formação não é assim. Então Deus cria cada um a sua espécie. As próprias plantas, elas são diferenciadas. A gente olha a natureza, cada um tem a sua espécie, e quem criou foi o Senhor. O pressuposto naturalista. O evolucionismo está apoiado no naturalismo. Filosoficamente, o naturalismo defende a ideia de que apenas as leis e forças naturais operam no mundo. Nessa hipótese, não há espaço para o sobrenatural. Ou seja, se essa questão, é tudo natural, é tudo normal, tudo vai acontecendo naturalmente, logo eu vou dizer que não precisa de Deus para estar guardando, ou mantendo todo o eixo em harmonia. Isso é muito complicado. Portanto, nesse campo, todos já
iniciam as investigações científicas, partindo do pressuposto de que não é aceitável nenhuma proposta sobrenatural. Ou seja, Deus aqui não existe. Deus não existe segundo esses que têm esse pensamento naturalista. O evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Infelizmente, a teoria evolucionista não é ensinada como uma hipótese ou como uma sugestão para explicar o surgimento da vida, mas como verdade absoluta. Aí não, irmão. Tudo que é ensinado como verdade absoluta tem que ter base na palavra. A base tem que ser a palavra. Se a base for a palavra, pode ser estudado como sendo uma verdade absoluta. Mas se não tiver base na palavra, não é verdade absoluta. Porque verdade absoluta só na palavra do Senhor nosso Deus. Só. Então, todo ensinamento do evolucionismo, todas as hipóteses que pode ter acontecido isso ou aquilo, vai cair num descrédito. Por quê? Não creem na palavra de Deus, não creem no Criador de todas as coisas. Logo, vai ser impossível essa verdade ser confirmada. Eu aproveito e te convido a vir comigo. Venha participar desses estudos. Serão estudos maravilhosos. É claro que você não está vendo nenhum cientista falando e também não tem nem esse desejo de ser um cientista, porque eu sou um pastor e prego a palavra. Procuro ensinar o que a Bíblia nos ensina e trazer uma orientação dentro de algumas outras áreas. Mas o fundamental aqui é a palavra de Deus. Faz com que o criacionismo pareça ser uma aplicação anticientífica. Ou seja, quando eu descreio no criacionismo e vou partir para o evolucionismo, eu vou dizer que Deus não criou nada, que Deus não fez nada. Aí alguém vai dizer que tudo aconteceu a partir de uma explosão. Eu nunca vi explosão construir. Toda explosão só destrói. Eu nunca vi. Se você viu alguma explosão construir, por favor, deixa aí no seu comentário, tá bom? Mas eu nunca vi até hoje. Pode ser que aconteça, né? Mas vai ser muito difícil. Entretanto, a verdade é que as conclusões de cientistas e evolucionistas estão cheias de suposições e hipóteses que não são comprovadas cientificamente. Enquanto a Bíblia tem, embora não seja um manual científico, tem situações que a ciência já comprovou, mas essa ideia hipotética do evolucionismo não há base científica. Em pontos das pesquisas de que não há certeza ou comprovação, eles fazem conclusões forçadas e que descartam Deus, o fator sobrenatural do cenário. Até hoje, a teoria evolucionista não foi comprovada cientificamente. Eu vou fazer menção aqui, eu estou aqui, olha, razões para crer, Norman Geisler e Chad Westminster. Razões para crer, apresentando argumentos a favor da fé cristã, CPAD, tá bom? CPAD. Diz assim, eu vou ler rapidamente aqui, olha, argumento do desígnio, também chamado de argumento teológico. Tem história longa e é um tanto quanto desfigurada, caindo em descrédito geral nos últimos 2 séculos, após encontrar a caneta devastadora de David Hume. No entanto, nos últimos tempos temos visto um ressurgimento deste argumento, ou seja, do desígnio. O argumento do desígnio está de volta à mesa de discussão. Em sua longa história, o argumento aparece em 2 modalidades. Na primeira modalidade, o argumento manifesta-se como uma inferência advinda do desígnio baseado na regularidade, equilíbrio ou em ordem harmoniosa do universo. Podemos, por exemplo, argumentar que a natureza apresenta um senso de regularidade harmoniosa, comparável à regularidade geométrica da arte islâmica ou à harmonia celestial da glória em excelsis. Tomás de Aquino dá um bom exemplo desta primeira modalidade. Argumentou que muitas coisas diversas no mundo trabalham juntas em harmonia, implicando um poder que explica esta qualidade do desígnio do mundo. Esse poder chamamos de Deus. Entre as apresentações mais recentes desta modalidade de argumento está a
fundamentação proveniente de dados científicos que surgiram principalmente nos últimos 30 anos, ponderando inclusivamente de dados científicos. Alguns argumentam que a presença de pré-condições necessárias para a possibilidade de um planeta no universo sustentar a vida é minúscula. Ou seja, ninguém vai se sustentar no universo por si mesmo. Portanto, a regularidade e a harmonia dessas precondições para acomodar a vida na Terra garante a existência de um designer divino, ou seja, um desígnio divino. Esse argumento do ajuste fino do desígnio entre os trabalhos notáveis dos que prestam esse tipo de argumento, destaco as do astrônomo Hugh Ross e do filósofo Robin Collins. Então, eles vão dizer que essa questão desse design inteligente está o quê? Voltado para Deus. Deus é o responsável por manter esse designer, esse desígnio, manter essa harmonia. Como alguém que construiu, sabe como manter. Se alguém constrói uma máquina, sabe cuidar dessa máquina. Ou não? Sim ou não? Pense nisso. Então Deus é aquele que sabe usar, que soube usar, que sabe usar essas questões para benefício do seu povo. A palavra de Deus permanece para sempre. O evolucionismo e o registro fóssil. Talvez alguém questione. Os fósseis comprovam o evolucionismo? Não. Se comprovasse, deveriam ser encontrados fósseis que demonstrem a suposta transição nas espécies. Ou seja, encontra-se fósseis de dinossauros, perfeito, mas não vai encontrar fósseis deles sendo transformados, não tem isso. Os registros fossilizados até indicam alguma pequena alteração nas formas de vida, mas nada que apoie de forma robusta a teoria da evolução. Tá certo? Ou seja, houve-se uma adaptação. Houve-se a adaptação. Por exemplo, por que as girafas têm um pescoço tão grande? Porque elas foram se adaptando a comerem sempre, cada vez mais, fazendo o alongamento para comer as copas das árvores. Por isso que tem esse pescoção. Então, cada um vai, nem sempre foram, talvez assim. Então, nós vamos ver que há uma adaptação. Isso é certo. Seria a mesma coisa que nós, saindo, por exemplo, moramos em um estado onde a temperatura, o clima é até tropical, e se nós formos para onde o clima é muito baixo, nós precisaremos nos adaptar lá. Por exemplo, de repente, na onde moramos andamos somente com uma camisa, mas lá precisaremos andar com uma camisa, com um casaco, com outro casaco. E dentro do que eu já até falei, nos Estados Unidos, por exemplo, o senhor, ele teve um contato tão com frio que a moça do salão de beleza precisou ligar o secador de cabelo para poder aquecer a mão do senhor. Senão ele ia morrer. Ele seria congelado. Então nós vemos que precisa haver essa adaptação. Como então as espécies também, elas vão se adaptando de acordo com o ambiente que elas vivem, mas não que elas se evoluem. Se você pegar um pintinho hoje, ou ele vai se transformar em um galo ou em uma galinha. Ele não vai se transformar em uma águia. Vai ser pintinho até morrer, vai ser pintinho a vida inteira. Então não há essa mudança. O testemunho bíblico sobre a criação. Vários textos bíblicos dão testemunho da criação divina, como relatado em Gênesis. O Senhor colocou a terra em seu preciso lugar para que fosse habitada. O profeta Isaías declarou: o Senhor Deus criou os céus e a terra, e a estendeu e formou a terra e tudo que existe, e deu vida. Deus formou, Deus é que fez. Inclusive, o salmista vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus criou todas as coisas. O interessante é que o mar foi criado pelo Senhor e ouviu a voz de Deus, obedeceu. A natureza obedeceu. Porque ouviu a voz do seu Criador. A palavra de Deus sempre permanecerá. Paulo declarou que desde que o Pai criou o mundo, suas qualidades podem ser vistas na criação.
Mas muitos homens se recusam a reconhecer o Senhor como Criador e não lhe dão glórias, antes são ingratos. Os homens preferem glorificar o homem do que dar glórias a Deus por aquilo que ele fez. E você tem glorificado a Deus? Porque por entender que Deus é que sustenta todas as coisas, se tem, glórias a Deus por isso, tá bom? O criacionismo bíblico é verdade sobre a origem da vida. O evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis. Deus criou tudo que existe. E é Ele também que mantém a natureza e a vida humana. Ele é o dono de toda a criação. Como eu falei, Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e naqueles que nele habitam. Que Deus abençoe você. Vamos para o próximo vídeo e vai ser uma bênção te receber. E o próximo vídeo vai ser quem é o Criador. Olha, não perca, venha comigo, venha participar do canal. E também tem uma outra modalidade, se você quiser também, você pode fazer parte do canal. Tá bom? Você pode vir fazer parte desse canal maravilhoso. Tá? E vai ser bênção tanto para mim quanto para você. Se inscreve, acione o sininho, dê o seu like, comente. Venha fazer parte desta família em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um feliz 2023 para todos, em o nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.